Uh. Yeah. Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe um padrão aqui para vocês, que é um padrão muito simples, muito fácil, mas de extrema importância no nosso dia a dia. Talvez muitos já usaram e nem sabem que usaram, tá? Ele é bem comum, na verdade eu já tinha me deparado com ele, mas nem sabia que existia. Depois que fui estudar que eu vi que eu já tinha usado um padrão e não sabia, tá? Então o padrão ele é o Flyway, tá? O objetivo dele é que você compartilhe objetos imutáveis com outros objetos, né? Então você compartilha o estado dele, tá? Sem precisar criar novos objetos toda vez, tá? De maneira bem simples é isso, para preservar a memória RAM, para deixar mais memória RAM disponível, tá? Então o Flyway, o objetivo dele é diminuir a memória, tá? Vamos traduzir aqui para a gente ver com vocês aqui, eu estou usando o Refactor Guru aqui, tá? Então no português se chama peso mosca, né? Então o que é? É um padrão estrutural que permite que você coloque mais objetos na quantidade de rede disponível, compartilhando partes comuns de estado entre vários objetos, em vez de manter todos os dados em cada objeto. Né? Então ele está falando que você lá tem um objeto X, que dentro dele tem o objeto Y, né? Que ele é imutável, que ele é igual, que ele não muda, e toda vez que tu cria o objeto X, tu tem que criar o objeto Y, né? Toda vez. Mas não precisa, porque você pode deixar esse objeto Y em cache, em memória, e quando você for precisar dele, você somente chama ele através do endereço da memória, né? Reutilizando ele, compartilhando o estado desse objeto, né? Então aqui ele dá um exemplo aqui de um objeto, né? Com vários outros objetinhos aqui, onde você consome menos memória RAM, né? E aqui vários objetos iguais sendo criados, né? Onde consome muito mais memória RAM, né? A ilustração aqui. Acessem esse Refactor Guru que dê uma lida, eu não vou me aprofundar muito nisso porque ele é bem simples, tá? Vamos aqui pro exemplo. Eu trouxe um exemplo bem simples também, pessoal, só para vocês entenderem, tá? E no final do exemplo eu vou estar mostrando qual que consome mais memória aqui, tá? Eu usei o runtime aqui para pegar a memória, tá? Pego a total memória e a memória livre no momento. E quando termina o processo eu pego a memória inicial menos a memória final e vejo quanto que aquele processo consumiu de memória, tá? Dá para ver também através do Visual VM e algumas outras ferramentas, mas eu deixei aqui para ficar mais didático, tá? Então, nosso exemplo é uma interface pintura, na qual ela tem que criar uma pintura, porém, essa pintura ela é criada através de um tipo de pintura, tá? Então, o tipo de pintura é realista, cartoon, desenho, bababá, enfim, tá? O objetivo é criar a pintura e ele vai printar aqui que foi criada a pintura tal de uma casa, de um carro, do que você passar lá no cliente, tá? E o Flyway fala que como que você vai reutilizar esse objeto, tá? É através de uma factory, tá? Então você não vai mais chamar através do new pintura, não sei o que, a classe concreta, tá? Você vai chamar a factory e a factory vai fazer esse gerenciamento para você. Ela vai verificar se esse tipo de pintura já foi utilizado, já foi chamado, já foi. Então ela vai pegar o endereço dela, vai pegar a referência dela que está cacheada aqui e vai retornar esse estado para você utilizar, tá? Caso não tenha sido usado ainda, é uma pintura nova, tipo pintura nova. Então ele vai adicionar isso na memória, tá? É bem simples, né? Possivelmente eu acredito que muitos de vocês já devem ter se deparado com isso, tá? No nosso main aqui, nosso cliente, então eu tenho um exemplo usando Flyweight e o não usando Flyweight aqui, perdão. Sem o Flyweight e usando Flyweight, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sem o Flyweight, como é que funciona? É um for, onde a gente vai fazer 10.000 chamadas, imaginando que você está processando lá 10.000 pedidos, 10.000 entregas, 10.000 pinturas no nosso caso, tá? Então, a gente só pega aqui um percentual de 10 aqui para sempre ficar de 0 a 10 o tipo da pintura. Eu coloquei realista, então vai ser realista 1, realista 2, realista 3, só para a gente ver essa factor trabalhando para ela conseguir armazenar isso e retornar sempre uma ou outra, tá? Não ser sempre realista, 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 que daí não faria sentido, tá? Então ele vai pegar aqui realista 1, daí na próxima vai ser realista 2, realista 3, realista 4, enfim. Aí depois realista 2 de novo. Beleza? Só que aqui a gente sempre está dando um new nesse objeto, nessa classe concreta, tá? No outro exemplo, com o Flyway, o que muda? É o mesmo for, a mesma coisa, só que a gente vai chamar uma factory, né? Então essa factory, o que ela vai receber? Vai receber nosso tipo pintura e vai chamar aquilo que a gente já viu ali, né? Que vai ser nosso mapzinho em memória para retornar a instância dessa interface aqui que virá criar a pintura, tá? Então vamos rodar aqui, eu só vou comentar esse print aqui, porque senão a gente não consegue ver o primeiro print aqui, tá? Vamos rodar aqui. Ó, então memória usada sem Flyway e memória usada com Flyway. Percebam que isso é um processo muito simples, muito fácil, muito, né, de certa forma até tosco, né? Imagine isso num processo complexo aí da empresa de vocês, do projeto de vocês. Se vocês não cuidarem com a criação e instanciação de objetos, talvez vocês estão
consumindo um recurso desnecessário e precioso, porque memória é um recurso caro, né? Hoje em dia ainda está mais fácil. Imagine no passado, onde eles fizeram esse pattern, porque possivelmente era muito complicado lidar com memória, né? Um caractere lá alocava X de memória que talvez não tinha naquela época, né? Enfim, é muito simples o pattern, até vai ser curto porque não tem muito o que falar dele, né? Espero que vocês tenham entendido o objetivo principal do pattern e que vocês apliquem no local de trabalho, vocês se aprofundem mais, né? Mas leiam Refactor Guru, entendam os diagramas, ali ele explica mais detalhadamente aqui, dá um exemplo um pouco mais complexo e etc, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários aí que eu vou estar buscando e ajudando vocês, se eu souber. Se eu não souber, eu vou buscar, aprender e daí eu trago um vídeo ensinando alguma coisa, tá? É isso, pessoal. Valeu pela atenção. Até a próxima. Forte abraço. Yeah.